qual é a melhor seguradora para advogado e para escritório de advocacia quando a gente fala do risco de responsabilidade civil profissional. Eu vou fazer melhor do que te dar alguns nomes, eu vou te falar o que você precisa olhar para saber quais são as seguradoras adequadas. Por quê? O advogado e o escritório de advocacia tem algumas peculiaridades no risco que algumas seguradoras restringem e que isso vai impactar em muito na proteção, na cobertura no momento do sinistro. Vamos começar falando sobre escritório de advocacia. No escritório de advocacia, os advogados mais sêniores que trabalham lá, é comum que eles se tornem sócios do escritório. O sócio do escritório de advocacia não significa que ele é dono do escritório, né? São 3 sócios divididos em 3 o escritório. Não. Tem lá, logicamente, os sócios fundadores, tem os sócios que realmente têm uma participação no escritório, que são convidados a serem sócios do escritório, mas tem também os advogados que conquistam esse cargo de acordo com o plano de carreira do escritório e se tornam sócios. Normalmente, esses profissionais tratam dos casos mais complexos do escritório. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque é comum, numa ação judicial alegando erro do escritório, a pessoa, né, o cliente, processar o escritório e os sócios, né, o sócio que trabalhou naquele processo ou os sócios que trabalharam naquele processo. O seguro do escritório cobre isso? Depende. Em algumas seguradoras cobre também os sócios, em outras seguradoras não. É muito importante que você contrate com uma seguradora que cubra também os sócios. Outro ponto, é comum, isso tanto no advogado pessoa física quanto no escritório de advocacia, trabalhar com advogados correspondentes. O que é advogado correspondente? Principalmente depois da pandemia, ficou muito mais fácil de você ter uma atuação nacional. Então, eu não preciso advogar só para o cliente que está aqui fisicamente na minha cidade. Eu posso advogar para clientes do Brasil todo na área que eu tenho expertise. E aí, como que eu vou fazer para ir numa audiência, sei lá, em Brasília? Eu estou no Rio Grande do Sul e aí eu vou numa audiência em Brasília. Supondo que é uma causa, sei lá, de R$20 mil. O valor do meu deslocamento vai ficar muito alto para o cliente, né? Não compensa eu ir até lá pessoalmente em Brasília para ir na audiência, entregar um documento ou falar que não tem acordo, né? Só para isso. Então, o que o advogado pessoa física ou o escritório de advocacia fazem? Eles contratam um advogado correspondente. Eles vão contratar um advogado lá de Brasília, vão dar as orientações, vão dar procuração para esse advogado. Isso é algo super normal, super comum no meio jurídico, tá? Os escritórios e os advogados contratam advogado correspondente. Algumas seguradoras cobrem reclamações contra o segurado decorrente do erro desse advogado correspondente, algumas seguradoras não. É importante deixar claro que o advogado correspondente, se sofrer uma reclamação, não tem cobertura, tá? Aí o advogado correspondente tem que ter a pólice dele. Aqui o que eu tô falando é que o escritório ou o advogado pessoa física pode sofrer uma reclamação do cliente por conta de um erro desse advogado correspondente. Porque aqui, tanto quanto o segurado, né, seja advogado pessoa física ou os advogados do escritório, quanto o advogado correspondente, podem cometer um erro. Então, é importante também você ficar atento se cobre advogado correspondente. E nesse ponto, eu faço outra ressalva. Tem seguradoras que tem a cobertura para subcontratado. E aí vai falar para você, o comercial lá da seguradora, não, mas subcontratado é a mesma coisa que correspondente. Não é, porque o correspondente não tem um contrato de prestação de serviços com o escritório de advocacia. Ele tem uma procuração, uma contratação informal, por e-mail, por WhatsApp. Então, não é aquela coisa de quando eu subcontrato uma empresa para me ajudar na prestação de serviços. É uma coisa muito mais informal e se você for por essa cobertura de subcontratado, lá no momento do sinistro, você não vai ter os documentos que qualifiquem o uso dessa cobertura e o sinistro vai ser negado. Então, é importante que tenha cobertura de advogado correspondente, específico de advogado correspondente. Outra restrição que algumas seguradoras têm. A maioria das seguradoras não fala nada e tá tudo certo, significa que tem cobertura. E tem seguradoras que têm restrição, que é a perda de uma chance. O que é perda de uma chance? É quando a pessoa perde a oportunidade de tentar mudar o desfecho de uma situação. Não significa que ela teria êxito, mas ela perdeu a oportunidade. Então, por exemplo, a pessoa perdeu a ação judicial e o advogado perde o prazo para recorrer. Significa que no recurso
seria mudada, seria alterada a decisão judicial, a condenação? Não, mas ela perdeu a chance de tentar essa alteração. Então, por conta dessa perda de uma chance, quando o cliente processa o advogado, o judiciário atribui uma indenização pela perda de uma chance, que não é o valor da causa, tá? É uma indenização, então pode ser 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. O máximo que eu já vi de perda de uma chance foi de 100 mil reais. Obviamente, isso é ponderado de acordo com os valores envolvidos, de acordo com a possibilidade de alteração, né? Tudo isso o judiciário pondera na hora de condenar o advogado pela perda de uma chance. Não é o valor, tá, da ação. Quero deixar isso muito claro. Não é o valor da ação, é a perda de uma chance. Tem seguradoras que excluem reclamações decorrentes da perda de uma chance. Isso é muito ruim, porque o escritório de advocacia, o advogado, tem um risco muito alto de sofrer uma reclamação, justamente porque o cliente dele perdeu a chance de recorrer, de se defender, de apresentar um documento, de apresentar uma alegação, por conta de uma falha profissional do segurado. Então, é importante ter cobertura de perda de uma chance. Outras duas coberturas que são muito importantes no risco de advogado e escritório de advocacia. A cobertura de dano moral puro, que eu chamo, que é o dano moral sem requisitos. Então, o que é o dano moral puro? É quando o cliente, o terceiro, está pedindo somente danos morais. Ó, você cometeu um erro e eu quero 50 mil de danos morais. Isso é dano moral puro. Não tem um dano corporal, não tem um dano material, não tem um prejuízo financeiro, não tem outro dano que esse dano moral foi decorrente de. Esse dano moral é decorrente do erro do advogado ou do escritório, mas esse erro não causou um outro prejuízo além do próprio dano moral. Tem seguradoras que têm exclusão, ela só cobre o dano moral quando houver outro prejuízo de dano material, prejuízo financeiro, acima da franquia. E existem várias ações judiciais, lá no banco de exemplos do Venda Seguro tem vários casos que o pedido na ação judicial contra o advogado ou contra o escritório é somente de danos morais. E aqui você tem que tomar muito cuidado, todas as seguradoras relacionam a cobertura de dano moral ali na proposta, mas quando você vai ler as condições gerais, aí tem o tal dos requisitos, desde que seja decorrente de um dano material indenizável, e aí na hora do sinistro, tcharam, a seguradora vai falar que não tem cobertura nem para os custos de defesa, nem para a condenação, porque não é um dano moral decorrente de um prejuízo financeiro ou um dano material. E, por fim, a cobertura de multa causadas a terceiros. Nenhum seguro cobre multa aplicada ao próprio segurado. Se o advogado sofrer uma multa por conta do contrato dele com o cliente, ele não cumpriu um prazo com o cliente, não cumpriu uma obrigação contratual com o cliente, ele sofre uma multa, isso nenhum seguro cobre, ok? Multas aplicadas ao próprio segurado, nenhum seguro cobre. Agora, multas causadas a terceiros por um erro do segurado, algumas seguradoras cobrem. E para advogado isso é importante, por quê? Quando o cliente é condenado, quando o cliente tem de pagar a indenização, ou quando tem alguma decisão interlocutória que a pessoa deve cumprir a determinação judicial, e essa pessoa, se ela não cumprir aquela decisão, ela sofre multa. Sabe aquela coisa? Ah, fulano processou Beltrano, e aí o juiz determinou que ele não pode citar o nome do Beltrano sob pena de multa de tanto. O hospital vai ter de cumprir, vai ter de manter a cobertura para esse paciente sob pena de multa de tanto. Enfim, isso é uma multa e se o advogado não informa o cliente dele que ele deve cumprir uma ordem ou que ele deve pagar a condenação no prazo tal, sob pena de multa, né? E ele não informa o cliente e o cliente sofre uma multa, isso, a depender da seguradora, tem cobertura, a depender da seguradora, não tem cobertura. E é um risco relevante para escritório de advocacia e para advogado. Então, eu recomendo que você também veja se tem essa cobertura na proposta do seu cliente. E toda vez que você ver uma cobertura na proposta, leia a descrição da cobertura lá na condição geral, para ver se é exatamente aquilo que está escrito, ou se não tem nenhuma pegadinha, nenhuma ressalva. Veja também as exclusões, porque infelizmente, né, ali na proposta ela é elaborada de uma forma muito comercial que pode induzir o corretor a erro e achar que todas as seguradoras são iguais, mas na verdade tem muita diferença entre elas. E você deve estar pensando, tá, mas
todas essas restrições, essas coberturas que eu devo me atentar ou as restrições que eu devo observar se não tem, deve ser a exceção, né? A maioria das seguradoras cobrem tudo isso, nada disso. Eu diria que todas essas coberturas que eu comentei nesse vídeo, apenas metade das seguradoras oferece ou tem a possibilidade de oferecer, não é de forma automática. Então tenha muita atenção com isso. Você quer se especializar na área, você quer ter essa informação rápida, pronta, entre para o Venda Seguro, que é a minha plataforma de especialização nos seguros de RC. Você vai fazer uma venda consultiva, você vai ter muito fácil essas informações, você vai precisar lá ficar perdido, né, se descabelando qual seguradora que é boa para advogado, qual que é boa para engenheiro, qual que é boa no RC Operações, qual que é boa no D&O. Tudo isso você vai aprender de forma sistemática e didática. Você já aprende e coloca em prática, você não precisa concluir o curso para colocar em prática, você não vai precisar finalizar a especialização, você já vai aprendendo, já vai colocando em prática, e aí você vai descobrir quais são as seguradoras que você deve trabalhar em cada atividade, de acordo com o foco da sua corretora. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Ao contratar, o início é imediato, então você já vai direto para as aulas e já vai poder aprender tudo sobre o risco de advogado, de médico, de engenheiro, de D&O, enfim, todas as modalidades de RC.